Shalom, Raverim, tudo bem com vocês? Seja muitíssimo bem-vindo, muitíssimo bem-vinda, Ai. É um prazer ter você aqui conosco. E eu quero começar te pedindo perdão, porque esse vídeo que você está vendo agora deveria ter ido para o ar ontem, porém, depois da gravação, gravei o vídeo mais tarde. Quando eu fui olhar, estava totalmente sem som. Então, infelizmente, não dava para gravar novamente, enfim, e eu estou gravando agora. Então, hoje a gente vai falar sobre Bereshit 24, tá? Tô aqui pegando a Torá, Bereshit 24. De certa forma, assim, eu não estou chateada, né, no bom sentido da expressão, porque essa paraxá, ela é curta, no sentido de só terem apenas 3 capítulos, porém com uma riqueza enorme de detalhes. Mas então, como a proposta é a gente falar um capítulo por dia de acordo com a Paraxá, então o cronograma primeiro ele está sendo cumprido. Então, sem mais delongas, eu quero também dizer que hoje nós estaremos fazendo uma meditação especial pelo Brasil, como nós temos feito. Hoje vamos falar sobre esse Shem, esse nome. Salvon. Salvon significa a luz que brilha, tá? Na tempestade, a luz que acalma a tempestade, melhor dizendo, a luz que acalma a tempestade, que está lá em Toledot Yehoshua 6, tá? Mateus 6. Bom, Bereshit 24, sem mais delongas, eu queria pedir para você curtir, compartilhar, nos seguir nas nossas redes sociais. É muito importante que você se inscreva no nosso canal, clique aí no sinalzinho aí, né, no sininho para receber as notificações, porque com certeza a gente tem vídeos muito relevantes aqui, tá? Temos vídeos na área da psicanálise, da saúde mental, de empreendedorismo. Nosso canal, apesar de ser e é totalmente focado em espiritualidade, mas nós entendemos que não dá, ser espiritual é cuidar da saúde mental, ser espiritual é ter uma boa profissão e por aí vai. Bom, sem mais delongas, diz assim o texto da Escritura em Bereshit 24. E antes de ler Bereshit 24, eu queria te perguntar: você realmente é um apóstolo? Você realmente é uma apóstola? Você sabe o que é ser um apóstolo e o que é ser uma apóstola dentro de uma perspectiva bíblica, tá? Dentro da perspectiva hebraica? Talvez você fale assim, ai, Radassa, eu não sou apóstolo, apóstola, não tenho chamado apostólico, então eu não vou assistir o vídeo. Muito pelo contrário, você vai ter uma base sólida aqui hoje para entender que você também é um apóstolo, uma apóstola do Senhor. Porém, não, obviamente, com a perspectiva cristã, e aí a gente vai ver como que a perspectiva cristã do apostolado, ela diverge, tá? Diverge, e muito da perspectiva hebraica. Diz assim o texto em Bereshit 24, Gênesis 24, a partir do passuco primeiro, do versículo 1, diz assim: E Abraham era velho, entrado em dias, e o Eterno o abençoara em tudo. E disse Abraham a seu servo, velho de sua casa, aquele que tinha o governo de tudo que era dele: Põe a tua mão por debaixo da minha coxa e te farei jurar pelo Eterno, Elohim dos céus e Elohim da terra. Não tomes para meu filho mulher das filhas do cananeu, entre o qual eu moro. Entretanto, a minha terra e a minha parentela irás e tomarás mulher para meu filho, para Itzhak, tá? Então, aqui no versículo 4, né? Quando Abraham fala para Eliezer, que era o seu servo mais velho, era o seu ancião, né? Era o seu, ele detinha o governo da casa de Abraham. Tanto é que quando o Eterno fala para Abraham, né? As últimas vezes que ele reforça a promessa de que daria para ele um servo, não vou deixar aqui na tela para que você possa ver, daria para ele um servo.
Desculpa, daria para ele um filho. O que ele questiona com o Eterno? Eterno, meu herdeiro será o Eliezer, tá? Então, para vocês verem o nível de relacionamento e de intimidade que esses dois tinham. E aí, o que acontece? Quando Sara morre, né? A gente está na Paraxá Raia Sará, Sara morre. E aí, Abraham diz, olha, preciso conseguir uma esposa para meu filho. E aí, o que ele faz? Ele envia, ok? Ele envia Eliezer com essa missão. Então, Eliezer, ele é um modelo, digamos assim, ele é um arquétipo, tá? Eliezer é um arquétipo perfeito do que é ser um shaliach. Você viu aí que eu coloco no meu nome Hadassah Shalia. Então, o que é um Shalia? O cristianismo, a gente vai falar disso mais à frente, mas só para fazer esse pano de fundo agora, o cristianismo traduziu a palavra Shalia para apóstolo. De novo, a gente vai falar mais disso à frente. Então, quando a gente precisa primeiro entender a base original, tá? Qual é a base original das escrituras? É o hebraico. Então, para a gente poder entender o que o sagrado quer nos falar, o que o autor quer nos falar, a gente precisa entender dentro da perspectiva hebraica. E é isso que a gente vai falar. Então, em Bereshit 24, Eliezer, ele é apresentado para a gente como o arquétipo perfeito do Shalia, o enviado fiel que age totalmente em nome daquele que o comissionou. Então, a palavra Shalia, ele vem do verbo shalar, que significa enviar. Então, quando eu começo essa nossa reflexão com essa provocação, se você é um apóstolo, uma apóstola, e depois eu falei se você é um enviado, porque a palavra shalia, ela significa exatamente isso, enviado, porque ela vem do verbo shalar, que é enviar. Então, o termo shalia, ele também carrega um sentido jurídico e espiritual de que alguém age como olha só, quando a gente envia alguém, quando o Eterno envia alguém, ele está enviando um shalia. E aí esse shalia, essa pessoa, esse enviado, ele age como tem que ter devagar mesmo, tá? Ele age como uma extensão legítima da vontade de seu Adão. Então, por exemplo, se eu te envio para fazer algo, você é enviado como uma expressão legítima da minha vontade, que eu sou a sua Adão, que no caso eu sou a sua senhora, a sua mestre, a sua comandante e por aí vai. Aquela que está te enviando. Então, Eliezer, ele é, na função, né, de shalia, ele é um emissário, também essa expressão a gente tem que gravar ela, ele funciona como uma extensão legítima da vontade do seu Adão, no caso aqui de Abraham. Então, o shalia, a gente também precisa entender que existe um sistema jurídico e espiritual dentro da perspectiva hebraica. E o shalia é como o próprio remetente. Então, o que isso daqui significa? Que quando o shalia ele é enviado, vamos falar de Eliezer, tá? Quando Eliezer é enviado, ele é como o próprio Abraham. Tá? Então, Eliezer, quando ele está ali conversando com Labã, ele é o próprio Abraham, entende? Ele é o representante legal. Então, se Eliezer fala alguma coisa que não condiz, vamos pensar nessa perspectiva, Abraham seria responsabilizado. E se Eliezer fala alguma coisa que condiz, Abraham vai ser beneficiado. Consegue entender? Porque o shalia, ele não existe. O que existe naquele momento é uma figura representativa daquele que o enviou. Então, isso a gente precisa entender que, por exemplo, a palavra shalia, ela a pessoa enviada, né? Que é o shalia, ele é enviado, ele é emissário, ele é um representante. E quando eu falo de representante, eu me lembro no ramo comercial, né? O representante comercial. Qualquer empresa, tá? A Brastemp, ou a Piraquê, né? Pensando nos representantes comerciais, vamos falar de alimentação.
as empresas, vão pensar na Piraquê, né? Ela não está em todos os supermercados, o dono, né? Os diretores, os gerentes, eles não estão. Então, eles contratam representantes comerciais. É tão interessante que isso já aconteceu conosco aqui no Instituto, pensando na questão totalmente profissional, para os cursos de psicanálise, a gente entrou em sites de representantes comerciais e tentamos fazer parcerias com pessoas de outros estados. Isso é ser um xalia. Eu estou agora no Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo eu estaria no Sul, em Minas e por aí vai. É o lado que a gente se torna, aspas, onipresente, né? Que a gente pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, o xalia é isso, tá? Ele é como o próprio remetente. Então, as ações do xalia possuem o mesmo peso e autoridade de quem o enviou, desde que permaneça fiel às instruções recebidas. Então, quando eu falei para vocês que se Eliezer faz algo equivocado, Abraham será penalizado, e se Eliezer faz algo digno, Abraham vai ser beneficiado, a gente precisa entender também, dentro dessa perspectiva, que o xalia, ele não age por conta própria. Ele está ali para ser fiel às instruções recebidas. Então, a Hadassah, como xaliar do sagrado, ela não faz o que ela quer da vida dela, ela faz o que o Eterno quer que ela faça. Eu fico lembrando de Yehoshua, quando ele fala assim, ó, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, Yehoshua, ele não sabia o que ia acontecer com ele hoje, ontem ou amanhã. Na verdade, amanhã, né? Hoje ou amanhã. Por quê? Diariamente, vamos pensar assim didaticamente, o Eterno dava para ele uma direção. Então, o xalia é isso. O xalia, ele não tem raiz, sabe? Ele não está fincado numa terra específica, até porque ele opera numa outra dimensão que a gente não vai entrar aqui agora. Então, assim, no texto, Abraham confia a Eliezer uma missão sagrada, encontrar uma esposa adequada para Yitzhak. Eliezer não age por iniciativa própria. Ele se coloca sob juramento, busca a direção divina e mantém-se completamente alinhado à vontade do seu Senhor. Olha que coisa interessante. Eliezer, ele se coloca sob juramento. E nós, como enviados do sagrado, nós também juramos veementemente fazer a vontade dele. E a pergunta é, por que nós não fazemos? Vamos colocar do nós não fazemos, exclusivamente a vontade dele. Então, o xalia, né, aqui a gente está pegando Eliezer como a nossa referência, o xalia, ele fala, né, foi o que Eliezer fez, Eliezer falou, orou e decidiu em nome de Abraham. Porque Abraham só deu para ele a seguinte instrução: você não pode pegar dos cananeus, vai lá na minha terra. E aí Eliezer fala que, olha só, Senhor, ele ora, Senhor, se a mulher que você tem para o meu Senhor, está falando de Yitzhak, ela vai fazer isso. E aí o Eterno vai cumpre, né, todos os sinais. Abraham não disse o que ele tinha que pedir de sinal ao Eterno, só disse que ele tinha que buscar uma esposa idônea. E detalhe, é claro que Eliezer, para executar essa função de extrema relevância, ele também conhecia muito bem os seus senhores. Então, um xalia, ele não pode e não será enviado para desenvolver uma missão ou uma função se ele não tiver intimidade com o seu senhor. Por quê? Que Rivka tinha de especial, tá? Que os nossos sábios falam, não era a beleza física dela, que ela era muito bonita, não era a beleza física dela. O que ela tinha de especial era o Hesed. Isso chamou a atenção de Eliezer. E quando ele pede um sinal ao sagrado, ele pede um sinal totalmente focado em Hesed, tá? E aí o que acontece? Por que ele está pedindo um sinal focado em Hesed? Porque Abraham era puro Hesed, tá? Pessoal, perdão que está passando um carro de som, eu espero que não capte esse som. Então, é assim, por isso que Eliezer prospera. Por quê? Porque ele age de acordo com
as características que ele midot, que a gente vai chamar de seu senhor, tá? E, em contraponto, a gente tem Abraham, que é puro Hesed, e a gente tem Yitzhak, que é pura Gevurah. Então, é aqui, ó, é literal, tá? Na árvore sefirótica, caso você não conheça, a gente tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Só pesquisar a playlist voltando à origem. Então, Hesed está aqui, que é bondade, e Gevurah está aqui, que é restrição, limitação ou severidade. Então, os dois têm que caminhar páreo a páreo. Para quê? Para que haja um equilíbrio. Então, Abraham, ele era muito Hesed. Yitzhak era muito Gevurah. Então, eles ficavam, aspas, desnivelados. Então, para que Abraham tivesse equilíbrio e para que Yitzhak tivesse equilíbrio, o que o Eterno fez? Colocou os dois lado a lado. E era exatamente isso que Yitzhak precisava, de uma esposa que também tivesse Hesed, para suavizar a Gevurah que ele tinha. E Rivka precisava de alguém de Gevurah para, de igual forma, colocar limites no seu Hesed. Até porque, se a gente for muito uma coisa ou muito outra, a gente vai literalmente quebrar, tá bom? Então, a missão de Eliezer prospera justamente por isso, tá? Porque ele falou, orou e decidiu segundo a vontade de Abraham, porque ele conhecia a vontade de Abraham. Então, a eficácia de um shalia, a eficácia de um enviado, de um emissário, não está no seu carisma, não está na sua bela oratória, não está nas suas roupas de grife, não está no seu cabelo mais arrumado. Na verdade, a missão de um shalia, a prosperidade de um shalia, e prosperidade aqui não tem nada a ver com questão financeira, a prosperidade de um shalia está exclusivamente na submissão, fidelidade e discernimento espiritual. Então, se você quer ser próspero, de novo, não tem nada a ver com dinheiro, tá? Se você quer próspero, se você quer ter sucesso, se você quer ser bem-sucedido como shalia, o que precisa acontecer? Você precisa ser submisso, fiel e ter discernimento espiritual. Submisso a quem? Obviamente ao sagrado e fiel ao sagrado, tá? E sendo submisso ao sagrado e fiel ao sagrado, você também vai se submeter às outras autoridades que ele colocará na sua vida. Agora a gente vai ver o contraste com o conceito cristão. Então você já sabe o que é ser um shalia dentro de uma perspectiva hebraica, e agora você vai ver o que é ser um apóstolo, tá? Radassa, tá, deixa eu ver se eu entendi. Apóstolo e shalia não é a mesma coisa? Não. Não é. Então, shalia, você já entendeu o que é, tá? Então, agora a gente vai entender o que é um apóstolo dentro da perspectiva cristã. Então, a teologia cristã traduziu shalia como apóstolo, que vem do grego apóstolos. Então, só aqui a gente já começa a ver um complicador. Por quê? Porque quando a gente vai utilizar o grego como base, a gente vai desconectar a função do seu contexto original, tá? Então, no pensamento hebraico, shalia é uma extensão funcional do emissor, uma autoridade derivada, nunca autônoma. Já na teologia eclesiástica, o apóstolo passou a ser interpretado como uma figura hierárquica, fundadora de igrejas e detentora de poder espiritual próprio, o que inverte o princípio da Torá. Então, o que é um apóstolo hoje? Um apóstolo, ele é fundador de igrejas. Para você se tornar um apóstolo hoje, o que precisa acontecer? Você precisa ter 150 anos de ministério, você tem que ter 550 dons ministeriais, você tem que ter profetizado 575 mil vezes e todo mundo tem que te ovacionar. O que é ser um shalia? Um shalia é você, por exemplo, o Eterno falar assim para você, ou melhor, o Eterno diz assim, olha só, você tem essa função para desenvolver e eu quero que você desenvolva. Então, você é um shalia. Ah, tá, Radassa. Outra coisa, o shalia, ele não é um título. Shalia não é título, shalia é função. Um apóstolo é título, um apóstolo é cargo, entende? Ser apóstolo é ter status. Não tem mais como subir hierarquicamente, então vamos te colocar como apóstolo. Na perspectiva hebraica,
ser um Shalia, ser um Zaken, quer ser um ancião, né? Todos são Shalia, ou melhor dizendo, todos são Talmidim, todos são discípulos. Então, ser um Shalia não é ter título, não é ter cargo. Ser um Shalia é ter uma função. Ser um apóstolo, em contrapartida, é ter um cargo. Então, ser um apóstolo se inventarem, né, um outro título, então a pessoa vai deixar de ser apóstolo para ser esse outro título. Vamos pensar que o próximo título a ser inventado vai ser Master, tá? O nível mais elevado é Master. Vamos pensar aqui, tá? Então, o Big Master vai ser mestre, mas nesse caso, olha só que interessante, tá vendo? A gente olha para as funções ministeriais como cargo. O Shalia é maior do que o mestre. Tá vendo como é que eu mesmo falei? Não, o Shalia não é maior do que o mestre, mas vamos pensar didaticamente se fosse hierárquico. Então, então agora tem o ministério de mestre que é maior do que o de um apóstolo. Então agora eu vou ser mestre, eu vou ser master. Quando na perspectiva hebraica não. Na perspectiva hebraica não tem maior e muito pelo contrário. Quanto mais você sobe, né? Quanto maior você for, quanto mais gadol você for, né? Menor você vai ser, no sentido de mais você tem que servir. Então, a perspectiva hebraica é qual? As funções ministeriais, ou melhor, todos os dons ministeriais no hebraico, eles são funções, eles são operações. Quando vai para o cristianismo, não, aí são cargos. Então, se você é mestre, você vai dar, por exemplo, aula na escola dominical. Você não pode implantar uma igreja. E quem disse que não? Entende? Então, a gente já começa a ver as diferenças. Então, o Shalia, ele age, tá? O Shalia, ele age em nome de quem o enviou. O apóstolo cristão, muitas vezes, age em nome da sua própria visão ministerial. Então, se a Hadassah é uma apóstola, ela tem a visão de implantar sopões pela cidade, então eu só vou agir em prol daquilo, porque esse é o meu ministério. E, na verdade, ministério é serviço. E se eu sou uma Shalia, hoje eu faço isso, amanhã eu faço aquilo outro, depois de amanhã eu faço aquilo outro, não porque eu sou volátil, não, porque o Eterno assim quer e é a direção que ele está me dando, tá? Então, isso é muito importante entender. Essa mudança conceitual foi reforçada pelo modelo romano de autoridade vertical, institucional e pessoal, o que distorceu a natureza relacional e funcional no envio da tradição de Israel. Então, já deu para entender, né? Resumindo para você, apóstolo cristão, ele é o quê? Um título, é um cargo, é uma hierarquia, é igual nas empresas que tem plano de carreira, é mais ou menos isso. E claro, se você chega numa igreja, você tem um chamado, vou falar didaticamente, você tem um chamado apostólico, visão do Shalia, e você está numa igreja que não aceita esse cargo, você não vai passar de pastor. Entende? Quer dizer? Por quê? Porque ser um apóstolo se tornou cargo, ao invés de ser uma função. Dentro da perspectiva hebraica, não importa qual é o seu cargo, porque não existe cargo. Ou até existe para as questões administrativas, normais, mas o que vai existir é função. Como que Yehoshua, ele lida com essa questão? Quando ele via os 12, ele não cria um novo título religioso. Ele restaura o princípio da Shilihut, ou do Shilihut, que é envio. Em Edut Talmid Hahahuv, que é conhecido como João, Edut Talmid Hahahuv é o testemunho do discípulo amado. Quem era o discípulo amado era Lazar. Então, se você não sabe, o livro que a gente tem nas mãos, que é chamado de João, na verdade, foi escrito por Lazar, que no português é Lázaro. Então, diz assim, 20 e 21. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então, esse versículo mostra a continuidade direta do modelo. O Shalia é aquele que transmite fielmente a vontade do Eterno, não a sua própria agenda, tá? E Yehoshua é o Shalia Elion, que é o enviado supremo do Pai, tá? Então, o Shalia Elion significa enviado supremo, tá? Então, Yehoshua é o Shalia Elion do Pai. Seus Talmidim, por sua vez, tornaram-se Shilirim.
tá? Shilirim dele, e não de si mesmo. E é tão curioso que quando Shaul Hashali ele começa a perseguir, né, as Querrilot, não é igreja. Gente, olha só, a igreja surge quando? No 4º século, tá? Então, Shaul não está perseguindo a igreja porque a igreja não existia. O que Shaul está perseguindo são as Querrilot, as congregações que permaneceram no judaísmo, falar claramente, permaneceram no judaísmo, só que com testemunho do Mashiach, tá? E como eu digo, todo o judaísmo, até o ultra, mega ortodoxo, é o judaísmo messiânico, porque a base do judaísmo é o Mashiach. A diferença é que uns acreditam que ele veio e outros não. Isso é só, aspas, um detalhe, tá? Então, Paulo, no português, Paulo, ele não estava perseguindo a igreja. Isso é uma mentira. Não existia. Como é que eu vou perseguir o que não existe? Entende? Se não existia, não tem como ter perseguição. Então, não existia igreja. Isso é história. A gente precisa começar a estudar um pouquinho mais. Então, a igreja não existia. O que existia eram as Querrilot. Hadassah, Querrilot e igreja não é a mesma coisa? Não. Querrilot, o ajuntamento, a congregação, está falando de congregação de Israel e não congregação cristã, tá? Então, é isso. E quando a gente fala também de que eles eram chamados cristãos, não eram chamados cristãos, eles eram chamados de piedosos, tá? Piedosos por quê? Porque eles eram tzadikim, eles eram justos. Então, quando Shaul vai perseguir aqueles que tinham o testemunho do Mashiach, entende? Shaul estava perseguindo aqueles judeus que tinham o testemunho do Mashiach. Era esse que Shaul estava perseguindo, não eram os cristãos, porque cristãos foi surgir no 4º século, a partir do 4º século. Então, Shaul, Paulo, que é Shaul, não é Paulo, é Shaul, nome não se traduz, você aprendeu isso lá no ginásio, nas suas aulas de inglês. Estou falando do colégio público, então você aprendeu que nome não se traduz. Shaul, tá? Ele estava perseguindo quem? Os judeus que tinham testemunho do Mashiach. Kefa, Pedro, ele era judeu. Tiago, judeu. João, judeu. Estava perseguindo os judeus que tinham testemunho do Mashiach. Então, e aí, isso está lá em Maasei Hashilirim, Atos dos emissários, tá? Atos, ele diz assim, tem o pastor que vai falar assim, Shaul, Shaul, por que me persegues? O Mashiach falando para ele, né? Por que você me persegue? Mas não era o Mashiach que estava ali, né? É claro que ele teve uma visão, o Mashiach não estava ali, ele não estava perseguindo o Mashiach não estava fisicamente ali, ele estava perseguindo quem? Os emissários. Mas os emissários eram quem? Os emissários eram o Mashiach. E aí, como eu falei ontem na nossa reunião de Tefilot, foi muito curioso que eu gravei, mas não consegui colocar no ar, como eu falei, e falei no grupo sobre isso, porque levantaram esse tema lá, eu falei, olha, nós estamos realmente no mesmo rua. Então, assim, quando o Mashiach envia alguém, como ele enviou os Talmidim, isso significa o quê? Que os Talmidim eram o Mashiach. O Mashiach nos enviou, nos comissionou. Então, nós somos o Mashiach. E o que é ser Mashiach, Hadassah? Por exemplo, tá? De maneira extremamente simbólica e resumida, ungido. Então, nós fomos ungido para quê? Nós fomos ungidos para desenvolver uma função. Então, nós somos Mashiach também. Então, finalizando, o contraste essencial é o seguinte, Shaliach, perspectiva bíblica, perspectiva hebraica, original. O Shaliach serve para cumprir uma missão específica em nome de outro, com submissão total à instrução. Já o apóstolo cristão tornou-se um título institucional que legitima a autoridade própria e fundação de sistemas humanos, tá? Então, o retorno ao modelo da Torá viva nos chama a restaurar a humildade e a fidelidade funcional. O verdadeiro enviado é aquele que, como Eliezer, ora antes de agir, ouve antes de falar e entrega antes de ser reconhecido, tá ok? Bom, agora nós iremos para a nossa meditação
Eu espero realmente que você curta. Tá aqui, ó, se você quiser, ó, tá aqui, ó, a nossa chave Pix. Você pode enviar a sua arte CDK, será muito bem-vinda. Acima tem aqui, ó, como ser um Talmide. E também eu vou compartilhar aqui com vocês, deixar aqui, só um minutinho. Mostrar aqui para vocês, ó, aqui, ó, Adam Beit Midrash. A gente está estudando aqui de maneira extremamente resumida, né? Eu pego 1, 2, 3 versículos e a gente faz uma reflexão, mas se você quiser um conhecimento aprofundado da Bíblia, capítulo por capítulo, em alguns textos, tá? Como, por exemplo, Ioná, em alguns outros, que eu não vou lembrar todos de cabeça, a gente tem versículo por versículo. Então, se você quiser conhecer e fazer parte, estudar, é literalmente uma faculdade, tá? É uma faculdade. Inclusive, eu vou deixar aí na descrição um vídeo explicando o que é o Adam Beit Midrash. E será uma honra ter você aperfeiçoando, aprimorando e conhecendo as escrituras dentro do seu contexto original e, naturalmente, não sendo mais enganado, não sendo mais enganada, tá bom? Bom, dito isso, vamos para a nossa meditação. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Bom, você já sabe, né? Tá careca de saber, se você é mulher, não pode meditar com os olhos abertos, tá? Se você estiver em estado de nidar. E como eu já falei anteriormente, o Shem de hoje é o Salvon. Salvon é a luz que acalma a tempestade. Então, vamos para a nossa meditação. Mas antes está aqui, né, a aplicação. O Shem Salvon traz a alma de volta ao seu eixo. Ele dissolve tempestades emocionais e mentais, silenciando o ruído interno que impede a escuta da voz divina. Meditá-lo é cultivar o poder da calma, onde o caos se converte em sabedoria. Então você percebe que ele... Por que acontece? A gente sempre vai meditar primeiro pela gente, né? E depois a gente vai meditar pelo Brasil. Então, a gente precisa, às vezes, não, sempre, né? A gente não pode dar o que a gente não tem. Então, aqui também esse Shem, você pode meditá-lo quantas vezes quiser, sempre uma vez por dia, tá? Então, ele te ajuda a dissolver a ansiedade, agitação mental e medo, harmonizar emoções e pensamentos durante crises e restabelecer a serenidade após conflito, tá? Então, você pode entrar no nosso site, na descrição tem o link, que é aembrasil.org, tá? Então, a primeira /blog. Então, a primeira letra aqui é o Shin, a segunda é o Lamed, a terceira é o Vav e a quarta é o Nun Sofit. Então, à medida que a gente for meditando, se você não conhecer as letras, você pode tranquilamente abrir os olhos e fechar posteriormente, após visualizá-la. Então, vamos nós. Eu vou te conduzir nessa meditação. Senta com a sua coluna ereta, repete comigo. Shalvom, tá? Shalvom. Na medida que você inspirar profundamente pelo nariz, você já vai pensar nesse nome, Shalvom, vai segurar o ar 2, 3 segundos e vai soltar toda a energia negativa, toda a tensão, toda a preocupação pela boca lentamente. Vamos fazer esse processo 3 vezes e eu vou te guiar no restante da meditação. Vamos lá. Agora você vai se ver como uma coluna de luz dentro do hexágono central do Maguen David de cor dourado, maior do que a habitação que você está. À sua frente tem outro Maguen David igual tamanho e cor. A gente vai convocar as letras brancas e vamos colocá-las no hexágono central. Vamos começar convocando a letra Shin. E ao convocá-la, a gente vai iluminá-la como se fosse acender uma vela, como se fosse um pavio de uma vela, né? Tá? Agora a gente vai convocar a letra Lamed, vamos acender a letra Lamed, vamos convocar a letra Vav e vamos acender a letra Vav, e vamos convocar a letra Nun Sofit e vamos iluminar a letra Nun Sofit.
Agora nós temos Shin, Lamed, Vav e Nun completamente iluminadas. Temos a letra Sal, Von iluminada. E aí a gente vai agora, essas 4 chamas se transformam numa única chama, que sai pelo pico superior do Magen David que ela está, e é atraída até o pico superior do Magen David que nós estamos. Então essa chama, ela vem para a nossa Neshama, simbolizada pela nossa mente, e vai ativar a nossa Neshama, vai despertar a nossa Neshama. Depois ela vai para o Urua, simbolizado pelo coração, e vai iluminar o Urua. E vai para o Nefesh, purificar o Nefesh, simbolizado pelo fígado. Volta para o Urua, iluminando o Urua, vai para a Neshama, ativando a Neshama, ilumina o Urua, ativa a Neshama, ilumina o Urua, ativa a Neshama, Urua, Neshama, Urua, Neshama, Urua, Neshama, Urua, Neshama, a gente expulsa essa chama, que é o sair, se transforma numa grande nuvem de luz, que plena da consciência do divino que ela está, que é para trazer para a gente para dissolver toda a ansiedade, agitação mental e medo, harmonizar as emoções e pensamentos durante as crises, restabelecer a serenidade após conflito. Então, essa nuvem, ela se descompõe e começa a cair flocos de luz sobre você, de forma a te deixar completamente magnetizado, completamente magnetizado. E então a gente dá as mãos, já que a gente está estamos plenos dessa consciência do divino, a gente dá as mãos e à nossa frente a gente coloca como fosse o Brasil, ele é do tamanho de uma bola de futebol, e aí a gente, todos os descendentes do Brasil, né, todas as pessoas de nacionalidade brasileira, onde quer que ela esteja no mundo, tanto quanto os estrangeiros que estão aqui no Brasil, representando as suas nações, todos eles vão receber agora um jato de luz violeta que sai do nosso terceiro olho e passa a fazer neles uma segunda camada. Então, onde quer que tenha um brasileiro agora, não somente ele, mas a nação que ele está, vai receber essa consciência do divino, e todos os estrangeiros que estão aqui, não só eles, mas também os seus países, os seus conterrâneos, eles também receberão dessa energia, dessa consciência do divino. Então, Metatron, Sandarfon e Mashiach, que já estão a postos supervisionando essa meditação, pode ter livre conversação com todos nós. Quando você terminar essa meditação, você vai respirar profundamente 3 vezes e então você vai abrir os olhos, gravar a meditação, para que você possa externalizar aquilo que você aprendeu ou que você recebeu de insight. Shalom, shalom, lehitraot.